Então, Denise, você já está aí, já está esperando, você pode começar, tá bom? Vou começar a cronometrar os 15 minutos a partir de agora, querida. Quero convidá-los a fazer comigo uma viagem pelo PromptEdu e sua aplicação em prompts estruturados vinculados à taxonomia de Bloom, no ajuste fino do ChatGPT e uso específico em contextos do processo ensino-aprendizagem. Meu nome é professora Denise da Vinha e eu faço parte do grupo de pesquisas Academia GPT para Docentes, junto com as professoras Adriana Guimarães e Rafaela Barreto, ambas da UFERSA, e com o professor Fabiano Rodrigues de Souza, lá dos Estados Unidos. Nós definitivamente deixamos para trás a era de responder perguntas. As tecnologias até esse momento eram parte do caminho e das experiências de aprender que levávamos para os nossos estudantes em sala de aula. A partir da chegada da inteligência artificial, temos uma disrupção importante e precisamos aprender a fazer perguntas. E as tecnologias passaram a ser, então, a experiência de aprender em si mesmas. Diante desse novo cenário, o objetivo desse estudo foi comparar o desempenho do aprendizado de máquina frente a uma combinação de prompts estruturados descritos na literatura científica. O desempenho do ChatGPT em suas contas testadas foi analisado pela comparação do ajuste fino específico para a área educacional versus o desenvolvimento da linguagem natural, considerando o viés de idioma e ambos controlados pelos verbos da taxonomia de Bloom. Como fizemos então para conduzir esse estudo? Primeiro, desenhamos um estudo experimental descritivo qualitativo e fizemos a aquisição de dados entre março e maio de 2023. Os modelos de linguagem testados foram as versões GPT-3,5 de acesso público e gratuito e a GPT-4 na versão paga. Com esse desenho de estudo, a cronologia das coletas entre as 4 contas brasileiras e a conta estadunidense estudada tem peso na análise dos resultados, porque um dos objetivos era justamente fazer uma coorte de acompanhamento sobre a evolução do ajuste fino e desenvolvimento de linguagem natural de cada uma dessas contas. Para isso, recorremos à literatura. Fomos em busca dos melhores trabalhos falando sobre critérios de estruturas de comunicação com inteligência artificial. Com esses critérios em mãos, construímos um prompt combinando 2 estruturas recentemente relatadas como sendo as melhores na otimização do desempenho no treino de ajuste fino em contas de inteligência artificial. Uma estrutura de prompt demonstrativa, ou prompt demo, que direciona contextos, integrando demonstrações ou exemplos nos comandos de entrada, junto com uma estrutura de cadeia de pensamentos, que consolida o ajuste fino, criando pontos de apoio na rede neural para que ela possa generalizar essa integração em aplicações posteriores. Os resultados esperados quando você associa essas 2 estruturas de comando é a interpretação direta e eficaz sobre um contexto e significado apresentados às palavras-chave que compõem os comandos de entrada e as respostas de saída. Para submeter um prompt dentro do desenho do estudo, fizemos a combinação de 3 elementos de estrutura bastante claros: contexto, finalidade e chave de comando. No contexto, atribuímos ao ChatGPT uma persona, que é um recurso da inteligência artificial que leva uma experiência imersiva e dialógica bastante eficiente. Nesse contexto, a persona atribuída ao ChatGPT foi a de um assistente educacional especializado. A finalidade que ele deveria atingir nessa persona é que todas as respostas emitidas deveriam ter como base a taxonomia de Bloom. E aqui foi adicionada, então, a cadeia de pensamentos. Foi apresentado ao ChatGPT que ele passasse a entender que juntos, esses parâmetros de gerar atividades criativas e engajadoras no processo ensino-aprendizagem e ainda melhorar a comunicação com a inteligência artificial por meio de prompts mais eficazes, passaria a designar o conceito de prompt educacional que ensinaríamos aos professores. Por fim, para completar a cadeia de pensamentos, a chave de comando pediu ao ChatGPT um retorno de controle da associação entre palavras e significados antes de prosseguir com a tarefa.
Essa foi a construção de modelo do prompt Demo COT que usamos para passar a fazer os testes. Antes de prosseguir, é necessário destacar que prompts aplicados ao ChatGPT fora do idioma nativo, que é o inglês, geram duas traduções ao processamento de qualquer tarefa atribuída. Uma tradução para a entrada de dados e outra tradução na saída das respostas geradas pelo modelo de linguagem. Essas traduções não estão ao alcance e ao controle do usuário, o que faz com que a forma com que o prompt é redigido no idioma não nativo tenha uma influência significativa sobre a interpretação que a inteligência artificial fará daquele comando e do seu processamento. É assim que a qualidade redacional dos comandos de entrada influencia resultados adversos observados no uso do ChatGPT por usuários docentes mais inexperientes. Como estratégia de controle nessas situações, resolveu-se trazer a taxonomia de Bloom como um elemento de controle para a significação dos comandos. Com esse elemento de controle, tentamos isolar o viés de idioma e passamos a observar o seu impacto no ajuste fino das contas que estavam sendo testadas. Como resultado, tivemos 3 grandes comparações. A comparação entre respostas de uma mesma conta GPT-3,5 no Brasil, de treinos com prompts educacionais, entre a primeira e a segunda coleta. Nessa comparação, o objetivo era analisar a evolução da generalização das respostas e a precisão do emprego da linguagem natural. Na sequência, foi comparada uma conta referência GPT-4 no Brasil, com 40 dias de treino de ajuste fino e desenvolvimento de linguagem natural, com os resultados de uma conta nova estadunidense, também GPT-4. Na conta estadunidense, o prompt também foi aplicado em idioma português, de modo a equiparar os processamentos que incluíam traduções para idiomas não nativos. Por último, comparamos os resultados coletados ao final do período em contas diferentes no Brasil, com tempos diferentes de treinamento. Ambas as contas nessa última comparação usaram o roteiro Prompt Edu como sistematização para ajuste fino com fins educacionais, sendo que a conta nova GPT-3,5 foi iniciada no dia 10 de abril. Esta conta teve suas coletas finais comparadas às respostas da conta referência, mas em treinamento por volta de 40 dias antes da data da coleta final. A primeira comparação entre contas brasileiras de GPT-3,5 mostrou vieses no reconhecimento do idioma de comando não nativo. Foi observada uma evolução clara nas conexões de linguagem e conceitos em cerca de 40 dias de treino com o roteiro Prompt Edu e os comandos Demo COT. Isso permite afirmar a este momento que com cerca de 40 dias de treino, as contas GPT-3,5, que são do tipo gratuitas, são capazes de evoluir em precisão na generalização de significados e também na construção de linguagem natural para fins educacionais. É possível conseguir melhores desempenho de linguagem e significados em uma área específica se o ajuste fino foi feito de forma apropriada. Com isso, queremos mostrar aos docentes que o prompt sozinho não é uma receita única e comum que vai funcionar de maneira eficaz para todas as contas em qualquer momento, independente do seu tempo de uso. É o tempo e a forma de treinamento e de uso que faz com que o desempenho do ChatGPT alcance precisão e linguagem adequada quando a finalidade é aplicar a inteligência artificial às ciências que envolvem o processo ensino-aprendizagem. Para que um docente treine sua conta GPT, ele precisa atribuir significados às palavras-chave que usa nos comandos de entrada. Esses significados precisam estar acompanhados de contextos de aplicação, de objetivos e de finalidades, porque só assim as redes neurais do modelo Transformers criarão camadas de conexões e generalizações precisas, com linguagem apropriada para a área específica em que está sendo treinada. É isso que se chama ajuste fino, que é particularmente útil para os docentes mais inexperientes
com o uso da inteligência artificial e que estão enfrentando dificuldades, nesse primeiro momento, em entender como funciona o ChatGPT. Ao comparar as respostas das contas GPT 3,5, foi analisado o entendimento que a inteligência artificial fez do significado da expressão prompt educacional. Nessas contas, nenhuma das respostas foi considerada 100% acuraz quanto à linguagem empregada. Mas, claramente, a conta mais treinada fez uma generalização conceitual mais próxima do real do que a conta iniciante. O viés do idioma teve alguma responsabilidade sobre essa diferença de desempenho? O mesmo prompt de teste foi encaminhado aos Estados Unidos para que lá ele fosse aplicado na mesma sequência em uma conta nova estadunidense. Nessa conta, o prompt também foi aplicado em idioma português para manter o controle do experimento. Ambas as contas testadas eram GPT-4 e o idioma português utilizado no comando de entrada em ambas agregaria então as traduções da mesma forma. Com esse procedimento de controle, as diferenças de resultados poderiam ser atribuídas somente ao tempo do ajuste fino de cada conta. Viu-se acontecer um evento muito citado na literatura que fala da iniciação do uso da inteligência artificial em áreas específicas, a alucinação. A literatura descreve que modelos de linguagem sem treino suficiente para áreas específicas recorrem às estatísticas de resposta possível nos dados do seu pré-treino. Isso acontece toda vez que elas não identificam ajustes finos e conexões entre palavras-chave, contextos e significados atribuídos em um comando de entrada. Com isso, elas começam a devolver respostas absurdas, fora de contextos e até mesmo erradas, fenômeno conhecido como alucinação. A conta estadunidense trouxe uma proposição espontânea e completamente fora do comando atribuído a ela. Muitos docentes estão encontrando esse fenômeno de alucinação nas respostas de inteligência artificial quando atribuem tarefas muito específicas de uma área em um comando de entrada. A detecção desse fenômeno significa que aquela conta ainda não possui treino suficiente para generalizar, de forma apropriada, significados, contextos e linguagem. A sistematização com o roteiro PromptEdu mostrou um impacto bastante positivo, principalmente em dois desfechos. O uso da cadeia de pensamentos, COT, foi integrado corretamente na significação com a vinculação feita aos verbos da taxonomia de Bloom, e a inteligência artificial generalizou corretamente a significação da expressão prompt educacional na conta treinada GPT brasileira. A vinculação da taxonomia de Bloom pareceu controlar a significação dos verbos no processamento de tradução de idiomas não nativos, minimizando os possíveis erros em comandos humanos feitos em português. Erros que são bastante frequentes na redação de prompts por docentes mais inexperientes no trato com a inteligência artificial. Na análise sobre a atribuição de persona, foi verificado um salto de usabilidade no ChatGPT para um protagonismo apropriado sobre seu papel e o desempenho que lhe foi atribuído. Isso pode ser verificado quando ele respondeu que seu papel era direcionar o diálogo para o desenvolvimento de habilidades mais complexas, como análise crítica, síntese e avaliação das informações, em vez de apenas fornecer respostas simples. Esse é o nível de ajuste fino e desenvolvimento de linguagem natural das nossas contas GPT-4 treinadas pelo PromptEdu. Como conclusão, podemos constatar que a combinação executada no prompt e a sua condução como um recurso de ajuste fino pelo roteiro PromptEdu fez um desdobramento da tarefa complexa em estágios intermediários, controlados, onde a natureza e a forma de estruturação na redação do prompt facilitou o domínio da conta ChatGPT para as finalidades educacionais desejadas. Esse é um recurso que pode ser usado por docentes menos experientes na iniciação de suas contas de inteligência artificial
e a condução de um ajuste fino, mais seguro e mais confiável. Aparentemente, vincular a taxonomia de Bloom pode ter sido a grande chave de ajuste, e isso foi feito de forma quase intuitiva no desenho do experimento. Depois dos resultados, percebemos que ela controlou positivamente o desempenho da comunicação com a inteligência artificial nas finalidades educacionais, especialmente sobre os vieses das traduções implícitas no processamento, quando os prompts foram atribuídos em idiomas não nativos. É isso. Eu agradeço a atenção de todos. Nós já temos e-books publicados, cursos e formações para docentes em andamento, e você pode nos contatar por meio das redes sociais ou do e-mail. Denise, parabéns, querida. Muito clara, excelente trabalho, viu? Isso aí, acho que devia ser um manual, que eu acho que tem contexto aí suficiente, viu, querida? Muito bem para o grupo que vocês aí.